Pessoal, tudo bem? Na aula passada, nós falamos sobre os dois primeiros presidentes da ditadura militar, os marechais Humberto de Alencar Castelo Branco e Arthur da Costa e Silva. Terminei o vídeo falando sobre a questão do ato institucional número 5 e de todos os direitos que foram tirados da população brasileira. Nessa aula, nós vamos falar um pouquinho mais sobre o governo Costa e Silva. Somente para encerrar o governo Costa e Silva, então, durante esse período, alguns jovens, especialmente, resolveram se envolver em movimentos radicais de luta contra a ditadura militar. Nós chamamos esses movimentos de luta armada. São movimentos onde eles utilizavam táticas de guerrilha, tanto nos campos como nas cidades, e se envolveram em ações como assaltos a bancos e principalmente sequestros de embaixadores estrangeiros, onde esses sequestradores eram trocados por presos políticos. E aí existia toda uma negociação devido a essa lista, dessas pessoas. A maior parte desses guerrilheiros foram presos ou foram mortos, e os sobreviventes acabavam aparecendo aí em listas do governo procurados como terroristas, e essas listas eram fixadas em pontos de grande circulação nas cidades. Por conta desses movimentos de luta armada, houve um aumento da repressão por parte do governo, especialmente depois do AI-5, com a alegação de que o governo estava agindo em nome da segurança nacional. Então, era necessário defender o país desses terroristas que ameaçavam a sociedade. Como eu falei para vocês na aula anterior, o general Arthur da Costa e Silva sofreu um AVC, sofreu um derrame, foi afastado de suas funções. O seu vice, Pedro Aleixo, foi impedido de assumir e uma junta governativa militar foi formada até que o próximo presidente fosse escolhido. E no caso aqui foi escolhido o general Emílio Médici, que governou o país de 1969 a 1974. O governo Médici é considerado o auge da ditadura militar no Brasil, a fase mais violenta da repressão, da censura, das torturas, e foi durante esse governo também que houve o chamado milagre econômico brasileiro. Já falo sobre ele. Durante o governo Médici foi explorada a conquista da Copa do Mundo de futebol pela seleção brasileira no México em 1970. Campeonato esse, que trouxe a taça Jules Rimet definitivamente ao Brasil. Há uma polêmica em torno dessa seleção, porque durante as eliminatórias para essa Copa, o técnico da seleção brasileira, João Saldanha, que era comunista declarado, membro do Partido Comunista, teve atritos com os militares por conta de escalação de jogadores e acabou sendo afastado do comando da seleção. E aí, no lugar de João Saldanha, o Zagallo foi escolhido como treinador e levou aí o país à conquista do tricampeonato mundial de futebol. O governo Médici é o governo das grandes obras. Quanto maior a obra, maior o sinal de desenvolvimento econômico do país. Os dois grandes destaques do período são a construção da Ponte Rio-Niterói, que é uma obra extremamente ousada do ponto de vista da engenharia, extremamente grandiosa também, mas que ainda hoje é uma das principais ligações entre as duas cidades, Rio de Janeiro e Niterói, e a rodovia transamazônica, que é considerada até hoje um grande escândalo, devido ao desmatamento, às questões ambientais, e também por ter boa parte do seu trajeto não asfaltado, porque foi uma rodovia construída no meio da floresta amazônica, uma região de muitas chuvas, onde o asfalto não aguenta, grande parte da rodovia, então, não é asfaltada, ela é utilizada, os caminhoneiros ficam presos lá, ficam parados num lamaçal, sem uma infraestrutura adequada, e discute-se a questão, além dos gastos para a construção dessa rodovia, o impacto ambiental, que foi muito grave. O governo Médici é marcado pelo chamado milagre econômico brasileiro, ou milagre brasileiro. O Brasil passava por uma crise econômica e o governo resolveu interferir na economia e investir em setores considerados estratégicos, setores de transporte, energia, comunicações e siderurgia. Para isso, o governo pegou empréstimo no exterior. Então, no primeiro momento, uma prática que nós até já vimos na história do nosso país. Por outro lado, os salários dos operários foram congelados, numa medida que a gente chama de contenção dos salários. Essa medida, segundo o governo, era o sacrifício que a população operária tinha que fazer para o bem do país. Como estava se vivendo numa ditadura militar, os sindicatos estavam controlados, as greves e
manifestações eram proibidas desde o governo Costa e Silva, então se acabava, né, controlando os trabalhadores. A ideia era quanto mais a economia crescesse, maior seria a fatia destinada aos trabalhadores. Então, assim, uma associação que se fazia na época. Imaginem que a economia brasileira é um bolo. Então, quanto mais esse bolo crescer, maior será a fatia destinada aos trabalhadores. Aí, assim, o bolo cresceu? Cresceu. O país passou por alguns anos de acelerado crescimento econômico, com o PIB, né, em números crescendo, então houve um certo desenvolvimento. Mas esse bolo não chegou para todo mundo. A fatia do bolo destinada aos trabalhadores, na verdade, ela nunca chegou. O milagre econômico acabou aumentando problemas como concentração de renda, os ricos se tornaram cada vez mais detentores da riqueza do país, e o aumento da dívida externa por conta dos empréstimos. Além disso, o milagre econômico sofreu um duro golpe com a crise mundial do petróleo de 1973, que vocês já devem ter falado nas aulas de geografia. Essa crise do petróleo provocou uma inflação muito alta, uma crise econômica muito grande e o aumento do desemprego nas grandes cidades. E aí, assim, os primeiros anos do governo Médici, com o crescimento econômico provocado pelo milagre, as pessoas até achavam que era uma coisa boa. Tanto é que existem pessoas que dizem, que viveram essa época e dizem assim, na época dos militares era melhor, por conta desses bons índices econômicos. Só que depois que esse modelo do milagre econômico entrou em crise, os militares passaram a ser questionados no poder. Porque assim, quando eles assumiram, eles disseram que iam afastar a ameaça comunista do país, naquele momento representada, né, pelo governo João Goulart, como a gente já viu. Só que assim, 10 anos de regime militar, a oposição tinha desaparecido. Ou estava presa, ou tinha fugido do país, ou tinha sido morta. E, né, a questão que se coloca é a seguinte: então, vocês diziam que ia acabar com a ameaça comunista, né, os opositores estão presos. Além disso, essa crise provocada pelo final do milagre econômico começa a gerar problemas também, porque assim, a vida da população não ia melhorar. Cadê aquela fatia do bolo econômico destinada para o trabalhador brasileiro? Então, o governo Médici, embora tenha sido um governo extremamente repressor, ele termina já com essa desconfiança de que, né? E aí, vocês falaram que iam fazer as coisas, cadê as coisas? 10 anos de regime militar, muitas pessoas já estavam questionando. Lembrem-se que eu falei para vocês lá no primeiro vídeo que quando os militares assumiram o poder, eles disseram que eles iam ficar até que o perigo da ameaça comunista desaparecesse. Então, aí o questionamento, né? E aí, o que vocês vão fazer agora? E é nesse contexto que o general Emílio Médici acaba deixando o poder e o seu sucessor assume. O general Ernesto Geisel assume o poder no lugar do Médici. Ele governa de 1974 a 1979 e dá início a um processo chamado de abertura lenta, gradual e segura. O Geisel assume o poder sob os efeitos aí da crise econômica, né, provocada pela crise internacional do petróleo, e sobre esses questionamentos de, né, ameaça comunista que acabou, o que vocês vão fazer. Ele empreende, então, esse processo de abertura política, só que é uma abertura lenta, gradual e segura, para que os militares não percam a mão nesse processo. Então, é assim, ora, algumas medidas um pouquinho mais liberais, ora umas medidas de contenção para ir controlando esse processo de abertura política. E dentro desse processo, em 1974, voltaram as eleições parlamentares, eleições para o Congresso Nacional, deputados e senadores, por exemplo. Lembrem-se que desde o ato institucional número 2, só existiam 2 partidos políticos, a Arena, partido que apoiava o governo, e o MDB, partido que era contra o governo, aquela oposição controlada. A população mostrou o seu descontentamento com os militares, elegendo 16 senadores e 160 deputados do MDB. Em 1975, aconteceram 2 episódios que ficaram bem
rodeios para os militares, bem estranhos. As mortes do jornalista Vladimir Herzog e do operário Manuel Fiel Filho na sede do DOI-CODE em São Paulo. O Vladimir Herzog, ele era diretor de jornalismo da TV Cultura em São Paulo, uma pessoa muito querida dentro do meio jornalístico, muito conhecido também. O Herzog foi chamado para prestar esclarecimentos na sede do DOI-CODE. E a esposa dele pediu para que ele não fosse. Mas ele falou que ia, que não tinha problema nenhum, que ele não estava sendo preso, ele estava indo, né, por livre e espontânea vontade. Ele foi lá prestar o seu depoimento. No dia seguinte, a esposa dele, Clarice, recebeu esta foto. A alegação dos militares era que o Vlado, né, como ele era conhecido, tinha se enforcado com um cinto na própria cela. Só que observem essa cena. Ele se enforcou com um cinto numa janela menor do que a sua altura. Se nós analisarmos aí, ele está com as pernas dobradas ali, inclusive, né? E os amigos dele, mais próximos, duvidaram dessa versão. Uma foto mostra aí pra gente, né? Foi um acontecimento de grande repercussão, porque assim, se ele foi voluntariamente depor, por que ele tirou a própria vida? Não tinha motivos. E aí os amigos dele, jornalistas, questionando, né, esse fato do que teria acontecido com ele, mas desde o início, essa hipótese do suicídio ela foi questionada pelas pessoas que conheciam o Herzog. Uma semana depois da morte dele, foi realizado um ato ecumênico na Catedral da Sé, em São Paulo, liderado pelo Dom Paulo Evaristo Arnes, o arcebispo de São Paulo, já falamos sobre ele, e pelo rabino Henri Sobel, líder da comunidade judaica, o Herzog era judeu, e outros representantes de igrejas protestantes. Como vocês podem ver aí, a catedral estava lotada, mais do que um ato ecumênico, né, um ato de repúdio ao assassinato do Vladimir Herzog, e na época o atestado de óbito dizia que ele tinha tirado a própria vida. A família entrou na justiça, depois de anos e anos, né, de luta para provar que o Herzog não tinha se suicidado, até que em 2012 foi corrigido o atestado de óbito, dizendo que, na verdade, o Vladimir Herzog morreu em decorrência das torturas sofridas na sede do DOI-CODE em São Paulo. O episódio da morte do Manuel Fiel Filho, que era um líder sindicalista, né, uma liderança operária, se deu sob as mesmas circunstâncias. Foi dito à família dele que ele tinha se enforcado na cela com as próprias meias, sendo que quando ele foi preso, nem meias ele estava utilizando. Então, os militares passaram a ser questionados com essa questão das torturas, mais ainda, né? A figura do Dom Paulo Evaristo Arnes também teve um papel muito importante nesse processo, e algumas coisas, né, não tinham explicação, né? Não tinha como você justificar a morte dessas pessoas, né, que eram pessoas conhecidas, e aí eles começaram a ser mais criticados ainda. Em 1978, teve fim o ato institucional número 5, do dia 13 de dezembro de 1968. O decreto foi do dia 13 de outubro de 78, mas ele entrou em vigor no dia 1º de janeiro de 1979. E com o fim do AI-5, teve também o fim da censura à imprensa. E aí a imprensa começa a noticiar coisas que durante esses 10 anos de vigência do AI-5 não pôde noticiar, como a gente viu por conta da figura dos censores, né, e a rígida fiscalização que as redações sofriam. E aí começaram a aparecer mais coisas ainda que os militares não sabiam muito bem como eles iam explicar. E aí as pessoas contrárias à ditadura militar começam a se engajar aí em movimentos para que os militares saiam do poder no Brasil. Em 1979, assume o poder o último presidente do período, o general João Batista Figueiredo, que governou até 1985. No governo Figueiredo, começa uma grande mobilização da população brasileira pela anistia, pelo perdão, pela volta dos exilados, né, que são as pessoas que fugiram do Brasil durante a ditadura militar, pela libertação dos presos políticos,
pelo esclarecimento sobre os mortos e desaparecidos pelo regime, uma anistia ampla, geral e restrita, que toma aí diversos setores da sociedade em diversas manifestações, como, por exemplo, em estádios de futebol, onde as torcidas entravam com essas faixas pedindo a anistia política. No dia 12 de março de 1978, ainda antes do Figueiredo assumir o poder, é registrada a primeira greve após a decretação do AI-5 na fábrica Scania, em São Bernardo do Campo. Os trabalhadores vigiados, enfim, mas a primeira greve acabou acontecendo. E em relação à questão da anistia, no dia 28 de agosto de 1979, foi promulgada a Lei de Anistia. Uma lei extremamente polêmica no nosso país, porque essa lei, ela perdoa, ela anistia todas aquelas pessoas que não estivessem envolvidas em crimes de sangue, que participaram de atos contra o governo, mas desde que não estivessem envolvidas em crimes de sangue. Em contrapartida, essa lei beneficia todos os agentes do Estado que atuaram nesse período. Então, essa lei, ela beneficiou os torturados durante a ditadura, mas beneficiou também os torturadores. Por conta dela, nenhum militar, ninguém que participou de torturas durante o regime poderia ser processado, diferentemente do que aconteceu em outros países, como a Argentina e o Chile, por exemplo. No dia 21 de novembro de 1979, acaba o ato institucional número 2. Então, acaba o bipartidarismo e volta o pluripartidarismo, que é a organização política que nós temos até hoje. Então, no pluripartidarismo, vários partidos políticos podem existir. A Arena, a antiga Arena, se transforma no PDS. O MDB passa a se chamar PMDB e surgem vários outros partidos importantes na nossa história e que, ao longo do tempo, alguns deles vão mudando de nome, vão se juntando uns aos outros, mas a volta do pluripartidarismo foi muito importante. Grupos contrários ao processo de abertura política, no início da década de 1980, começaram a atacar bancas de jornal com bombas, porque agora não tinha mais censura à imprensa, os jornais noticiavam o que queriam, e essas pessoas que eram contra a abertura política explodiam a banca de jornal logo cedo, que aí destruía tudo e ninguém ia ler os jornais. E no dia 27 de agosto de 1980, houve um ataque à sede da Ordem dos Advogados no Brasil, que repercutiu muito também na imprensa. No dia 30 de abril de 1981, aconteceu um outro episódio que é aquela coisa, assim, como é que vocês vão explicar isso? Artistas brasileiros se reuniram para fazer um show em homenagem ao Dia do Trabalhador. O Dia do Trabalho é 1º de maio. Artistas que tinham ficado fora do Brasil muito tempo por conta da ditadura militar, que finalmente estavam se reunindo depois de tantos anos. Esse show foi marcado para uma casa de shows no Rio de Janeiro chamada Rio Centro. E tinha muita gente lá, porque assim, eram grandes nomes da música popular brasileira. E aí aconteceu o seguinte: grupos contrários à abertura política usariam esse show no Rio Centro para que o regime fechasse novamente, para que esse processo de abertura política fosse interrompido. No dia do show, os funcionários foram todos deslocados de funções. Então, assim, quem trabalha na bilheteria vai para outro lugar, então cada um foi tirado da sua função original. Segundo, as saídas de emergência foram todas trancadas e a casa estava lotada. A ideia era colocar uma bomba dentro da caixa de luz, que era próxima ao palco. Essa bomba ia explodir, ia gerar um pânico generalizado, e aí as pessoas iam tentar sair, não iam conseguir, muita gente iria morrer, e aí esses grupos usariam a desculpa de que os comunistas estavam atacando novamente. Enquanto estaria acontecendo essa confusão do lado de dentro, do lado de fora alguém jogaria uma bomba para tumultuar mais ainda o ambiente e causar mais mortes ainda. Felizmente, a bomba que estava lá dentro não explodiu.
e a bomba que iria ser jogada de fora para dentro acabou explodindo no colo do sargento Guilherme Pereira do Rosário, enquanto o capitão Wilson Dias Machado estava manobrando o carro no estacionamento. Lógico, a imprensa que estava ali foi correndo para ver o que tinha acontecido, foi uma explosão no estacionamento, tinha muita gente da imprensa ali, porque era um show muito aguardado, o sargento morreu na hora, o capitão ficou gravemente ferido, acabou sobrevivendo, mas foi um episódio assim, a imprensa repercutiu, os militares tentaram impedir que a imprensa fizesse seu trabalho, impediram que acompanhasse a evolução do quadro do capitão que estava internado, o capitão fugia da imprensa, né, para não falar nada, foi uma confusão generalizada, e assim, né, os militares ainda tentavam insistir na tese do foram os comunistas, mas como que você vai explicar isso? Aí assim, né? Como assim foram os comunistas? Os comunistas jogaram uma bomba dentro do carro? O vidro do carro estava aberto, mas como assim? O que aconteceu? Então, várias perguntas eram feitas e não tinha explicação. Então, assim, foi um episódio que as pessoas que eram contra o processo de abertura política tentaram usar para barrar esse processo, mas acabou tendo o efeito contrário, ficou uma coisa pior ainda para ser explicada, e o processo de abertura política, né, continuou no Brasil. Em 1982, voltam as eleições diretas para governadores e deputados estaduais. A oposição, dividida em vários partidos, vence, elegendo 10 governadores e a grande maioria dos deputados federais. Estamos aí na década de 1980, com um grande aumento da crise econômica, da dívida externa, da inflação, do desemprego e o descontentamento da população brasileira com os militares, né, por conta de tudo isso que aconteceu. Então, depois de 21 anos, os militares acabam encerrando o seu ciclo de poder no Brasil. Sobre o que aconteceu no Brasil, no finalzinho do governo João Figueiredo e as articulações para o processo de redemocratização do nosso país, nós vamos ver no início da próxima apostila. Eu vejo vocês lá então. Tchau, até mais.